A insustentável leveza do ser. Olha, hoje a gente não vai simplesmente fazer um resumo desse romance. Não, a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões filosóficas mais impactantes do século XX, que o Milan Kundera nos propõe. Vamos juntos explorar o que faz esse livro ser tão, mas tão poderoso. Tudo começa com uma pergunta. Pensa só nisso aqui por um instante. E se essa vida que a gente vive agora se repetisse para sempre? Cada momento, cada acerto, cada erro, tudo de novo, infinitamente. Assustador, né? Pois é com essa pergunta, uma ideia que vem lá do filósofo Nietzsche, que toda a nossa jornada aqui começa. Beleza, então vamos fundo nisso. O primeiro grande pilar filosófico do livro, a base de tudo mesmo, é essa ideia do eterno retorno. Para a gente conseguir entender de verdade as escolhas, os dramas dos personagens, a gente precisa primeiro sacar o que é esse conceito. Então, o que raios é esse tal de eterno retorno? Bom, é a hipótese de que tudo, absolutamente tudo que a gente vive, vai se repetir, igualzinho para sempre. De uma hora para outra, a vida perde aquela desculpa que a gente sempre usa, sabe? Aquela que o Kundera chama de a circunstância atenuante da sua fugacidade. Ou seja, não dá mais para dizer, isso passa, porque não passa. Cada ato, cada decisão se torna eterno. E olha só como essa citação resume perfeitamente a consequência disso tudo. O próprio Nietzsche chamou essa ideia de o fardo mais pesado. Pensa bem, se cada coisinha que a gente faz vai ecoar para sempre, ela ganha um peso, uma responsabilidade que é quase impossível de suportar. É um pensamento que esmaga, não é mesmo? E é justamente essa ideia de fardo mais pesado que nos joga no coração do romance. O Kundera pega uma pergunta super antiga, lá do filósofo Parmênides, o que é bom, afinal? O peso ou a leveza? E aí ele transforma a vida dos personagens dele numa espécie de laboratório para explorar essa briga, essa dicotomia. E o mais legal é ver como a gente pode mapear essas ideias, né? De um lado, tem o peso. Ele está ligado à responsabilidade, ao compromisso, a ter raízes, uma vida mais, digamos, real, mais verdadeira. A Teresa é a personificação disso. Do outro lado, a leveza, que é a liberdade, a falta de amarras, a vida que flui. Só que com ela vem o risco da insignificância de tudo ser meio vazio. Essa é a busca do Thomas e da Sabine. Vamos pegar o Thomas, por exemplo. Ele cria todo um sistema, um manual de regras, para tentar viver nessa leveza. A tal da amizade erótica era a regra de ouro dele para fugir do peso do amor, do compromisso. O que ele queria era simples, o prazer sem a responsabilidade, a conexão, mas sem as correntes. Só que a vida, claro, vem e joga na cara dele o exato oposto. O amor que ele acaba sentindo pela Teresa não tem nada de leve. É um amor que nasce da compaixão, sabe? Um consentimento, como diz o livro. E isso obriga ele a carregar não só as dores dela, mas a existência inteira dela nas costas. É um peso do qual ele não consegue e, lá no fundo, nem quer escapar. Ok, então peraí. Se a vida não tem um roteiro, um plano divino, como é que o amor acontece nesse universo? A resposta do Kundera é fascinante. Ele diz que não é o destino. É uma série de acasos, de coincidências, às quais nós mesmos, damos um significado gigantesco. O amor da Teresa pelo Tomás, por exemplo, é todo construído assim, uma série de pequenas coincidências, sabe? Um livro que ela está carregando, uma música de Beethoven tocando no rádio, o número 6 que aparece várias vezes, coisas totalmente aleatórias que na cabeça dela viram sinais, provas de que aquele encontro tinha que acontecer. É a gente que dá sentido ao acaso. E aqui vem o ponto-chave. O próprio Thomas acaba criando o peso do amor dele por meio de uma metáfora. É genial. Ele passa a ver a Teresa como uma criancinha, abandonada numa cesta de vime e levada pela correnteza do rio até ele. Pensa nessa imagem. Ela cria uma responsabilidade que não tem como fugir. A metáfora se torna, de repente, mais real que a própria realidade. Agora, vamos dar um passo para trás e ampliar o foco. O Kundera faz uma coisa brilhante. Ele nos tira do quarto do casal e nos leva para a praça pública. Ele conecta essa filosofia toda, super pessoal, com a política. E ele faz isso usando um dos conceitos mais geniais dele, o kitsch. E a definição é direta, provocadora e daquelas que a gente nunca mais esquece. Kitsch é a recusa em aceitar tudo que é desagradável, feio ou que nos faz questionar as coisas na vida. É basicamente a negação de tudo aquilo que a gente considera inaceitável. O kitsch funciona a partir do que o livro chama de um acordo categórico com o ser. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele parte da ideia de que a vida é boa, o mundo é belo e ponto final.
E aí ele simplesmente varre para debaixo do tapete tudo que não se encaixa nessa visão. A dúvida, o sofrimento, as necessidades do corpo, a complexidade, tudo. O Kishi cria um mundo bonitinho, sem ambiguidades. E é aí que entra a conexão com a política, que é perigosíssima. O totalitarismo, não importa se é de direita ou de esquerda, ele precisa do kit para sobreviver. Ele precisa desse mundo de respostas fáceis, de gente sorrindo em desfiles, de uma realidade onde todo mundo supostamente concorda com tudo. E qualquer um que ouse apontar para a merda, para a contradição, para aquilo que não está funcionando, essa pessoa vira um inimigo que precisa ser eliminado. E com tudo isso, a gente chega finalmente no coração do paradoxo que dá o título para o livro. A jornada de todos esses personagens não nos dá uma resposta fácil, um certo ou errado. Pelo contrário, ela nos leva para uma contradição linda e cheia de ironia. O que o Kundera nos mostra é algo incrível. Aquela busca obsessiva pela leveza, como a da Sabina, pode acabar levando a uma vida vazia, sabe? Sem chão, sem referências. E por outro lado, o Thomas e a Teresa, que aceitam o peso do amor, o peso do destino deles, eles acabam encontrando uma felicidade que ninguém esperava. Uma liberdade de verdade, lá no finalzinho da vida. Essa metáfora aqui, para mim, é a síntese perfeita de tudo. A vida não vem com um manual de instruções, com um sentido pronto. Somos nós que a compomos como se fosse uma partitura musical. A gente pega os acasos, os temas do peso, os temas da leveza e vai repetindo, desenvolvendo, criando uma melodia que é só nossa, uma composição única e pessoal. E no fim das contas, a grande pergunta não tem resposta no livro. A resposta está na vida de cada pessoa, na partitura que está sendo escrita a cada dia, o que soa mais bonito. É o peso do compromisso que dá sentido ou é a leveza da liberdade que permite voar? A questão fica no ar.